Paz do Senhor, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Quem cumprimenta aqui é seu irmão em Cristo, missionário Feliciano Lima. Glória a Deus. Eu quero compartilhar, irmão, algo que o Espírito Santo revelou para mim. Algo que eu vinha perguntando a Ele. E o Espírito Santo me respondeu. Eu quero ler aqui em Mateus, capítulo 4, que diz assim. Mateus, capítulo 4, em diante, que diz assim. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és filho de Deus, mande que essas pedras se tornem pães. Ok. E aqui no versículo 11 diz assim: então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Vamos recapitular o versículo 2. O 1 e o 2. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Versículo 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Irmãos, eu fiquei me questionando, perguntando para o Espírito Santo sobre esse versículo. Versículo 2. Eu fiquei perguntando para o Espírito Santo, esse jejum que Jesus fez, a qual o Senhor conduziu a ele ao deserto para orar, para jejuar. Jesus, nesse jejum, nesse propósito de 40 dias e 40 noites, ele tomava água. E eu perguntei para o Espírito Santo, Espírito Santo, ele tomava água? Porque para aguentar 40 dias e 40 noites, o corpo necessita de água, não é de alimento. Eu sei que o corpo necessita de alimento, mas a água, ela deixa a gente hidratado, né? O rins hidratado, todo o corpo. E eu perguntei para o Espírito Santo, e o Espírito Santo disse assim para mim, que Jesus, ele tomava água. Para que Jesus completasse, né, o propósito do Pai no deserto, ele teve que tomar água. O que me chamou a atenção é que nesse versículo diz claramente, depois teve fome. Não teve sede aqui. A Bíblia não fala que ele teve sede. A Bíblia só fala que ele teve fome. E eu perguntei para o Espírito Santo e o Espírito Santo me falou que ele sim tomava água nesse propósito. Ele tomava água. Não estou dizendo uma heresia aqui para ninguém, não. Estou dizendo algo que o Espírito Santo falou para mim, me revelou. Que esse propósito de 40 dias e 40 noites ao qual Deus levou Jesus para ser tentado, o Espírito Santo falou para mim que ele fez esse propósito, mas tomando água. Tomando água. E eu fiquei maravilhado do que o Espírito Santo revelou para mim. E a Bíblia vai dizer no versículo 11, então o diabo deixou, eis que chegaram os anjos e serviram a Jesus. Então, quando Jesus terminou o propósito
a qual o Espírito Santo, a qual o Pai determinou para ele, aí os anjos veio alimentar ele. Porque nesse tempo que ele estava jejuando, ele não levou nenhum tipo de alimento nem nada. O Espírito Santo me revelou que ele só levou água. Água. E no versículo 11 diz claramente que os anjos veio e serviu alimento para Jesus. Olha que coisa linda, irmão. Tem versículos da Bíblia que não diz claramente, não diz claramente o que é. Mas se você orar para Deus revelar o que diz nesses versículos mais profundo, o Espírito Santo revela. Então isso eu fiquei maravilhado. Então eu tenho buscado ao Senhor, eu tenho jejuado ao Senhor, né? Dessa forma. E Deus tem feito obras na minha vida e na vida da minha família. Então eu faço jejum com água, estou falando eu faço jejum com água sempre. Quando eu entrei para o Evangelho, quando eu conheci Jesus, né, eu jejumava sem comer, sem beber. Né? E depois fui me aprofundando na palavra e o Espírito Santo me revelou isso. Aí eu comecei a jejumar com água. Ah, irmão Feliciano, mas não faz efeito. Isso é para quem crê. Eu faço também jejum sem beber e sem comer. Faz efeito do mesmo jeito. Quanto para quem faz jejum com água, quanto para quem não come nada e nem bebe. Faz efeito do mesmo jeito, irmão, diante do Senhor. Vai pelo que a pessoa crê, pelo que a pessoa busca ao Senhor. As coisas de Deus é para quem crê. Se você crê, então tá ótimo, né? Eu não estou passando aqui algo que venha fugir da palavra de Deus. Não, está enquadrado na palavra de Deus o que eu estou falando. Sabe o que eu falei para os irmãos, né? Expliquei para os irmãos na mensagem, eu postei até no grupo. Eu falei para os irmãos que nessa passagem, né, eu estava orando e perguntei para o Espírito Santo se Jesus tomava água, né? Se ele tinha levado alimento. E o Espírito Santo disse para mim que ele não tinha levado alimento, só tinha levado água. E o Espírito Santo me respondeu. Então, para esse propósito de 40 dias e 40 noites, o evangelista aqui, o discípulo, né, o evangelista Mateus, ele narra aqui quando o Senhor Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E vocês sabem aqui que o versículo diz que Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites e teve fome. Lembrando que a Bíblia fala que Jesus teve fome e não sede. Porque se ele tivesse sede, tinha incluído também aqui. Mas o Espírito Santo está pronto para revelar a profundidade da palavra. Então as coisas de Deus é muito linda, é poderosa, irmãos. Então, dá para entender que pelo Espírito Santo, que Jesus, ele jejuava e tomava água. Lembrando que a água não é alimento. A água não é alimento, irmão. O que é alimento é arroz, feijão, coisa sólida. É arroz, feijão, carne, essas coisas que alimenta o corpo e deixa o corpo forte, é o alimento. Então, o corpo, ele precisa muito mais de água do que você estar ali se alimentando da comida. Entende?
No máximo, dependendo da fisiologia de cada um, o que o corpo aguenta são 3 dias sem água. Tem uns que têm uma facilidade de fazer 5, 6 dias, né? Mas, pelo que eu pesquisei, o corpo aguenta 3 dias sem água, sem comer, sem beber. Então, o Espírito Santo deu essa interpretação, essa revelação divina. Então, se você quiser fazer o seu jejum com água, né, mais prolongado, faça. Deus vai operar do mesmo jeito no jejum também, sem beber e sem comer. Deus opera do mesmo jeito. Aqui não tem um padrão específico para você seguir. Tem que só jejumar sem comer, sem beber. A gente sabe disso, que o jejum, ele é para isso, para se chegar mais a Deus, para se aproximar mais de Deus. Então, o jejum, todo mundo sabe que é comer e sem beber. Mas também tem jejum no Velho Testamento, que eu não vou citar aqui, que todo mundo conhece, a Rainha Esther, o nosso profeta Oséias, Moisés, né, fizeram o jejum diferente e todos eles Deus recebeu. Como hoje ele também recebe o jejum com água, o jejum sem água, sem comer. Então, o que eu estou dizendo aqui para você é que se você sente dor no rins em fazer jejum sem comer, sem beber, faça jejum com água e prolongue. Em cada hora, você ora buscando a Deus, esse seu jejum apresentando o seu propósito diante de Deus. E aí Deus vai operar. Eu, no meu caso, se eu fazer um jejum sem comer, sem beber, meus rins começam a doer. Mas eu agradeço a divina revelação do Espírito Santo por me revelar isso. Eu fazia isso com água, os meus jejuns com água. Agora, com a dessa que Deus me revelou, vou fazer mais ainda, porque aí eu vou estar mais fortalecido no Senhor, né? Então, faça isso também para a sua vida. O que serve para a minha vida espiritual vai servir para a tua vida, porque nós servimos o mesmo Deus. O mesmo Deus que opera na minha vida, opera na tua vida. O mesmo Deus que responde às minhas orações, responde às suas orações também. O mesmo Deus que tem me abençoado, me dado força, saúde, autoridade, unção, através do jejum com água, é o mesmo Deus que vai operar na tua vida também. Então, se você quiser fazer, faça assim, até Deus levantar você e o seu corpo estar assim, firmado em poder fazer o jejum um jejum sem água e sem comer. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Esse é um esclarecimento para tirar a sua dúvida. A paz do Senhor.